Olá, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu estou trazendo mais uma questão da prova discursiva do ITA, dessa vez uma questão da prova de 2017, uma questão envolvendo geometria analítica. Foi pedido de um inscrito do canal que eu trouxesse mais questões dissertativas. Então, hoje eu vou trazer essa questão aqui envolvendo geometria analítica. Vamos começar lendo a questão. Considere as retas de equações R igual a Y. A equação da reta R é y igual a raiz de x, raiz de 2 vezes x mais a. E a equação da reta S é dada por y igual bx mais c, aqui é igual, em que a e b são números reais. Sabendo que R e S são perpendiculares entre si, com R passando pelo ponto 0, 1 e S por raiz de 2, 4, determine a área do triângulo formado pelas retas R, S e o eixo x. Então vamos lá. Para resolver essa questão aqui, já tem um fato muito importante que a gente tem que usar logo de cara. O que é? É o fato das retas R e S serem perpendiculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que a reta S e a reta R formam um ângulo de 90 graus no seu ponto de intersecção. Então vamos lá. E que informação a gente pode tirar a respeito disso? Bom, a reta R ela tem a equação raiz de 2 vezes x mais a, enquanto que a reta S tem a equação bx mais c. O fato de R e S serem perpendiculares entre si, isso fala para mim que o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Quem que é o coeficiente angular da reta R? Bom, como a reta aqui já está na forma reduzida, é o coeficiente que multiplica o x. Da mesma forma, o coeficiente angular vai ser, da reta Y, da reta S, vai ser o carinha aqui, o coeficiente que está multiplicando o x. Então, como eu sei que o produto entre os dois tem que ser menos 1, então, do fato de R ser perpendicular a S, isso aqui implica que raiz de 2, que é o coeficiente da reta R, vezes B, que é o coeficiente da reta S, isso aqui tem que ser igual a menos 1. É a primeira informação que a gente conclui, que a gente tira do fato de R e S serem perpendiculares. Então, isso aqui já vai fazer a gente determinar quem é o valor de B. Então, B vai ser menos 1 dividido pela raiz de 2. Racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, nós vamos ter que o B ele vai valer menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, a gente já conclui logo de cara que o B vale menos raiz de 2 sobre 2. Agora, para determinar o A, a gente vai usar o fato de que a reta R ela passa pelo ponto 0, 1. Então, como a reta R passa por 0, 1, então, ó, como R passa pelo ponto 0, 1, então nós vamos ter o seguinte. Ó, trocando o x por 0 na equação R e o y por 1, nós vamos determinar o valor de A. Então, nós temos que y, ou seja, 1, o y do ponto vale 1. Isso vai ser igual a raiz de 2 vezes x, que é 0, mais o A. Raiz de 2 vezes 0 é 0. Então, daqui a gente conclui que o A vale 1. E na equação B, na equação S, da reta S, como a gente já determinou quem é B, a gente vai usar o fato de que a reta passa pelo ponto raiz de 2, 4, para determinar quem que é esse valor C. Então, como a reta S passa pelo ponto raiz de 2 e 4, então nós vamos ter o seguinte, trocando o x na equação da reta S por raiz de 2 e o y por 4, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 4, que é y, é igual raiz de 2, quanto que vale o B? Menos raiz de 2 sobre 2, vezes x, que vale raiz de 2, isso aqui mais c. Então, nós temos que menos raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar menos a raiz de 4. Como a raiz de 4 é 2, isso aqui vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2, então vai dar menos 1. Então, 4 é igual a menos 1 mais c. De novo, retomando, ó. Esquece o sinal de menos por enquanto.
Nós temos o seguinte, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Como tem um menos fora da raiz, vai ficar menos 2, e menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então nós temos 4 igual menos 1 mais C. Então nós temos o seguinte, passando o C para o outro lado, nós vamos concluir que o C vale 5. Então nós já demos uma boa caminhada aqui com a questão. Então agora, substituindo os valores que a gente encontrou, nós vamos ter o seguinte, ó. A equação da reta R, ela é dada por raiz de 2 vezes x mais A. O A vale 1. Então isso aqui é igual a y. E a equação da reta S, ela vai ser dada por... Qual vai ser a equação da reta S? Então vai ser y igual... Aqui não importa a ordem, tá, gente? Eu poderia ter colocado y aqui do outro lado também, que não alteraria nada. Porque é uma igualdade. Então nós temos y igual b, quem que vale b? Menos raiz de 2 sobre 2 vezes x mais c. O c a gente acabou de descobrir que vale 5. Então essa é a equação da reta R. E essa aqui é a equação da reta S. O problema pede para a gente o quê? O problema pede para a gente determinar a área do triângulo formado pelas retas R, S e o eixo X. Então a estratégia que eu vou usar para calcular a área vai ser uma estratégia puramente usando geometria analítica. A área vai ser meio vezes o módulo do determinante formado por 3 pontos. Quem vão ser esses pontos? Vão ser os pontos de intersecção da reta R com o eixo X, o ponto de intersecção da reta R, da reta S com o eixo X e o ponto de intersecção entre a reta R e a reta S. Eu vou fazer o esboço do desenho agora e vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá, vou pegar uma régua aqui que a gente vai fazer o esboço da situação agora. Então a gente vai ter a seguinte situação. Nós temos aqui um plano cartesiano. Então tudo bem. Aqui o nosso eixo X, aqui o nosso eixo Y. Vamos esboçar aqui então a reta S. Vamos tomar aqui 2 pontos da reta R e vamos esboçar o gráfico dela aqui, certo? Então vamos lá. A reta R, ela tem a equação igual raiz de 2 vezes x mais 1 igual a y. Então se eu tomar o x como sendo 0, quanto que vai valer o y? Bom, se o x for 0, então a gente vai ter raiz de 2 vezes 0 mais 1 igual a y. Então, quando o x vale 0, o y vale 1, que eu vou colocar mais ou menos aqui. Só usar a equação, ó. Só substituir a equação. Quando o x for 0, esse fator zero, vai sobrar y igual a 1. Então, nós temos para x igual a 0, o y valendo 1. Certo? Peraí, gente, que desfocou a câmera aqui. Deixa eu dar uma... Isso. Então, vamos lá. Para x igual a 0, o y vale 1. Só substituir o x por 0. Quando o x vale... Vamos pensar num valor aqui. Quando o y for 0... Agora, vamos pegar o y valendo 0. Certo? Quando o y for 0... Vou usar um papel auxiliar aqui para a gente não sujar muito aqui nossa folha. Então, quando o y for 0, então nós vamos ter raiz de 2x igual a menos 1, né? O y aqui para a gente agora vale 0, passo 1 para o outro lado. Então, o x vai ser menos 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando, o x vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, quando o y for 0, o x vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Vamos colocar o valor aqui mais ou menos, ó. Só para a gente ter uma ideia. Menos a raiz de 2 sobre 2. Então, nós já temos 2 pontos já. Então, a nossa reta R, ela tem esse comportamento mais ou menos, ó. Deixa eu passar a régua aqui para ficar um desenho bem montado. Então, ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Certo? Essa aqui é a nossa reta R. Vamos agora observar a nossa reta S. Quando o x for 0 na nossa reta S,
basta trocar o x por zero aqui na equação da reta S. Então, esse fator vai zerar e o y vai valer 5. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. E quando o y for zero, nós vamos ter, então de novo, para y igual a zero, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 0 igual menos raiz de 2 sobre 2x mais 5. Passando o 5 para o outro lado, a gente vai ficar com menos 5 igual a menos raiz de 2 sobre 2 vezes x. Menos desse lado, eu posso simplificar. Então, nós vamos ter, passando o 2 para lá multiplicando, nós vamos ter x raiz de 2 igual a 10. Passando o raiz de 2 dividindo, nós vamos ter x igual a 10 sobre raiz de 2. Finalmente, racionalizando, multiplicando e dividindo pela raiz de 2, nós vamos ter o seguinte, ó, que o x vai valer 10 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, 2. E 10 dividido por 2, nós chegamos que o x vale 5 vezes a raiz de 2. Então, o nosso x vai valer 5 vezes raiz de 2. Vamos colocar ele aqui, mais ou menos aqui assim, ó, 5 vezes raiz de 2. Esse é o nosso x. Então, a nossa reta R, nossa reta S, ela vai passar por aqui, mais ou menos assim, ó. Lembrando, o desenho pode não estar muito certinho, mas lembrando, como elas são perpendiculares, aqui forma um ângulo de 90 graus. Isso não vai ser importante agora no problema, mas é só para deixar como uma observação aí. Então, perceba, nós temos esse ponto aqui agora, que eu vou chamar esse ponto de A, que ele tem coordenadas menos raiz de 2 sobre 2 e 0. Nós temos esse ponto aqui, que eu vou chamar de B, e ele tem coordenadas 5 raiz de 2 e 0. A coordenada y dele é uma intersecção com o eixo x, ó. Então é 0, certo? Anotei aqui embaixo, ó, ponto A. Agora a gente precisa, a área desse triângulo aqui, a gente precisa de 3 pontos para calcular. Quem vai ser o terceiro ponto? Vai ser esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de I. E quem que é esse ponto aqui, que eu vou deixar em branco por enquanto? Ele é a intersecção da reta R com a reta S. E como que eu acho o ponto de intersecção de duas retas? Bom, note uma coisa, ó. A gente tem aqui y valendo raiz de x, raiz de 2 vezes x mais 1. E aqui o y vale menos raiz de 2 sobre 2 vezes x mais 5. O ponto de intersecção dessas retas basta eu igualar as duas equações. Então eu vou ter raiz de 2. Então eu vou ter raiz de 2x mais 1 igual a menos raiz de 2 sobre 2x mais 5. Então, reagrupando aqui os termos dessa equação, nós vamos chegar no seguinte. Passa esse raiz de 2 para lá. Então, vamos ficar com raiz de 2x mais raiz de 2 sobre 2x igual... Esse 1 que está positivo, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ficar com 5 menos 1, que é 4. Agora, eu multiplico toda essa galera aqui por 2, para tirar esse denominador. Então, eu vou ficar com 2 raiz de 2x mais raiz de 2x, isso igual a 8. 2 raiz de 2x mais raiz de 2x, 3 raiz de 2x. Né? Pega o raiz de 2x como sendo uma batata. Então, 2 batatas mais uma batata, 3 batatas. Seria um jeito mais simples de entender. Então, nós temos isso igual a 8. Agora, eu vou passar o 3 raiz de 2 dividindo. Então, nosso x finalmente vai ser 8 sobre 3 raiz de 2. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 2 dividindo por raiz de 2, nós vamos ter x igual 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4, 2. 2 vezes 3, 6. Então, posso dividir em cima e embaixo ainda por 2 e vou ficar com x igual a 4 raiz de 2 sobre 3. Como eu descobri o x, basta eu vir em qualquer uma das duas equações, já que x é o ponto, já que o ponto que nós estamos trabalhando aqui é o ponto de intersecção das duas retas. Então, esse x tem que satisfazer as duas equações, certo? Porque ele é um ponto de ele é uma das coordenadas do ponto de intersecção. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos pegar a equação 1 ali, ó, a equação da reta R. Então, nós vamos ter que o y, ele vai valer raiz de 2 vezes x, mas quem que é o x? 4 raiz de 3 sobre 2.
4 raiz de 2 sobre 3. Isso aqui mais 1. Então, resolvendo essa equação, nós vamos descobrir o valor de y. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2 vezes 4, 8. Então, nós temos y igual a 8 sobre 3. Esse 1, para poder somar com essa fração aqui, eu vou escrever ele de uma forma diferente. Eu vou falar que 1 agora ele é 3 sobre 3. Óbvio, né? Porque 3 dividido por 3 é 1. Mas agora eu coloquei no mesmo denominador, então posso somar a fração diretamente. Então, nós temos que y é igual a 8 mais 3, 11. 11 sobre 3. Então, agora, no nosso ponto de intersecção, o x vale 4 raiz de 2 sobre 3. E o y vale 11 sobre 3. 11 sobre 3. Prontinho. Agora eu estou pronto para usar a minha estratégia, que eu falei lá no começo do problema, que para calcular a área eu vou usar meio vezes o módulo do determinante formado por esses 3 pontos. Aí você pode me perguntar, mas professor, como que eu vou calcular o determinante? Para calcular o determinante não tem que ser matriz quadrada? Exatamente. A última coluna aqui dos pontos nós vamos completar sempre com o número 1. Então o determinante, ele vai ser formado assim, ó. Pega o primeiro ponto, vamos pegar esse aqui, ó. Então vai ficar 5 raiz de 2. Quem que é o y desse ponto? O y desse ponto é 0. E a terceira coluna, 1. Esse ponto, o x, menos raiz de 2 sobre 2. O y é 0 e a última coluna é 1. Esse ponto, o x dele vale 4 raiz de 2 sobre 3. O y vale 11 sobre 3 e a última coluna vale 1. E agora, professor, como que a gente vai calcular esse determinante? Precisa fazer regra de Sarros? Não. Eu vou explicar um jeito que eu faço, que eu uso para calcular, que é uma maneira mais direta. Então, ó, vamos pegar a diagonal principal. O que você tem que lembrar é o seguinte. Cada fator que você pegar, cada produto que você pegar, tem que ter 3 fatores. Então, a primeira diagonal vai ser 5 raiz de 2 vezes 0 vezes 1. Vai dar 0. Estou multiplicando 3 números, ó. 5 raiz de 2 vezes 0 vezes 1. Vamos para a segunda diagonal. Eu tenho 2 números aqui, ó. Então, eu vou pegar o número da diagonal em que aparece só um fator, esse daqui. Então, vai ser 0 vezes 1 vezes 4 raiz de 2 sobre 3. Como tem o 0, 0 vezes 1 vai dar 0 e 0 vezes 4 raiz de 2 vai dar 0. Vamos para a terceira, ó. Estou pegando a terceira diagonal. Pensa na diagonal assim, ó. Essa diagonal só tem um elemento, mas o produto precisa ter 3 fatores. Então, quem que eu vou pegar? Os elementos dessa diagonal aqui, ó. Que vai me dar, junto com esse, 3 fatores para eu poder multiplicar. Então, vai ficar 1 menos... Vai ficar 1 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 11 sobre 3. Então, esse determinante aqui vai ficar 1 vezes o menos raiz de 2 sobre 2 vezes o 11 sobre 3. Tá, terminou, né? Peguei 3 números, 2 números mais esse dá 3 números, multipliquei, e um número mais esses 2, 3 números, multipliquei. Vamos fazer a mesma coisa para a diagonal secundária agora. 1 vezes 0 vezes 4 raiz de 2 sobre 3 vai dar 0. Lembrando que aqui agora eu tenho que trocar o sinal, né? Então, ó, 1 vezes 0 vai dar 0. Vezes 4 raiz de 2 sobre 3 vai dar 0. Aqui, como tem 0, ó, perceba, eu vou pegar... Tenho 2 elementos. Preciso de mais um para o meu produto. Então, eu vou pegar o 1. Então, ó, 0 vezes isso vai dar 0, vezes isso vai dar 0. Agora, eu vou pegar esse. Como eu só tenho um fator aqui, eu preciso de 3 fatores para o produto, então eu vou pegar a diagonal que tem 2 elementos, que vai ser essa, ó. Então, vai ser 5 raiz de 2. Então, vai ser 5 raiz de 2 vezes 1 vezes 11 sobre 3. E agora basta fazer os cálculos. Então, nós temos menos 11 raiz de 2 sobre 6, menos, né? Menos 5 vezes 11, 55. 55 raiz de 2 sobre 3. Para deixar no mesmo denominador aqui, eu vou multiplicar e dividir essa fração por 2. Então, eu vou multiplicar numerador por 2 e denominador por 2. Então, eu vou ficar com menos 11 sobre 6 vezes raiz de 2, né? Menos 55 vezes 2, 110 raiz de 2, 3. 3 vezes 2, 6, né? Eu estava olhando aqui, já estava me confundindo. Então, nós vamos ter o seguinte. Então,
o valor do nosso determinante D, ele vai ser menos 11 menos 110 menos 121 raiz de 2 sobre 6. Mas repare uma coisa, na fórmula da área, a gente precisa do módulo. Então, nós temos que o módulo de D é esse valor positivo. Então, vai ser 121 raiz de 2 sobre 6. E agora fechou, né? Agora, para calcular a área, a gente tem que a área do triângulo vai ser meio vezes o módulo do determinante. Logo, a gente conclui que a área vale meio vezes 121 sobre raiz de 2 sobre 6. De onde a gente conclui, finalmente, que a área é igual a 121 raiz de 2 sobre 12 unidades de área. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da solução. Tentei explicar bem passo a passo tudo que eu fiz aqui para resolver. Acredito que tenha ficado claro. Se vocês gostaram, peço que vocês me ajudem aí na divulgação do canal. Se inscrevam se não forem inscritos ainda. Deixem o joinha. Usem os comentários aí para falar o que vocês acharam da questão. Se acharam uma questão difícil, fácil. A meu ver, não é uma questão muito difícil, mas por ser geometria analítica, e geometria analítica a gente sabe muito bem que sempre são questões muito trabalhosas de resolver. Mas não é tão difícil não, beleza? Até a próxima. Deixa o like no vídeo. Até mais.